Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte da sequência de vídeos de apoio ao curso DevNet Associate. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o módulo 6, que se refere à implantação segura de aplicações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nuvem, sobre virtualização, sobre CI e CD, né? Vamos ver aqui o que a gente vai ver. Então, os objetivos desse módulo são entender um pouco sobre os modelos de implantação da nuvem. A gente vai falar um pouco sobre como fazer a implantação simples de uma aplicação em containers, uma containerizada, né? A gente vai falar um pouco sobre CI e CD. Então, é uma expressão comum, importante nesse contexto, que é de integração contínua e implantação contínua, né? Ou seja, continuous integration e continuous deployment. A gente vai falar um pouquinho também sobre os principais aspectos, tecnologias envolvendo o ambiente de nuvem, e vai falar sobre técnicas comuns relacionadas à segurança desse contexto, certo? Então, começando pela compreensão de como é que a gente faz as escolhas, ou quais são as características que envolvem os modelos de implantação na nuvem, né? Então, os desenvolvedores, eles precisam ter uma compreensão um pouco mais holística, certo? De todo o processo que envolve a entrega da sua aplicação ao usuário. Então, assim, muito mais do que apenas o código, muito mais do que conhecer como é que essa aplicação ela funciona na sua máquina, cada vez mais espera-se que o desenvolvedor, e ainda também quem vai operar essa aplicação, tenha uma compreensão global do processo de desenvolvimento, de como é que essa aplicação ela vai ser mantida segura, de como é que essa aplicação ela vai ser operada, ou seja, como é que a gente vai colocar essa aplicação em uso para o usuário, né, ou em operação para o usuário, como é que a gente vai monitorar essa aplicação, ou seja, como é que a gente vê o comportamento dessa aplicação ao longo do tempo em termos de desempenho, em termos de segurança, né, de disponibilidade. Então, como é que eu implemento, como é que eu mantenho segura, como é que eu opero, como é que eu monitoro, como é que eu escalo. Então, uma vez que eu vi que essa aplicação ela precisa crescer, né, o uso dela está sendo muito intenso, de repente ela está próxima de deixar de entregar, de oferecer o serviço para os usuários porque ela não consegue crescer. Então, como é que eu faço essa aplicação escalar? Né? E por fim, assim, como é que eu mantenho essa aplicação? De repente ela passou por todo esse processo que a gente falou, mas é uma aplicação que quebra, né? E quando ela quebra, como é que eu faço ela voltar a funcionar? Então existe todo um ciclo que é digamos assim, o ciclo completo de entrega de um software ou de um serviço para um usuário, né? Pelo menos limitado a esse contexto que a gente está se referindo aqui. Existem mais aspectos em outras disciplinas, digamos assim, né? E aí, bem, quando a gente está falando de infraestrutura física e virtual, a gente começa a entender que é preciso saber que tipo de plataforma, como é que essa plataforma se comporta e como é que isso está relacionado com o meu processo de desenvolvimento. E os desenvolvedores, eles são constantemente confrontados com compreender as opções disponíveis para essas plataformas, para essa implantação, que cada vez mais estão, digamos assim, estão mais flexíveis e muito, muito mais amplas, mas ao mesmo tempo estão mais complicadas, né? Então, assim, fazendo uma retrospectiva, enquanto antes a gente pensava em uma TI um pouco mais tradicional, que você tem um desenvolvimento de uma aplicação, para colocar ela em operação, passa para a equipe de operação, ela vai basicamente instalar essa aplicação em um ambiente tradicional, com um servidor físico, você tem um sistema operacional físico, essa aplicação está instalada naquele sistema operacional, compartilhando aquele sistema operacional e aquela infraestrutura com outras aplicações, né? E aí, assim, como é que isso tem evoluído? Tem evoluído para um cenário multi-cloud, de nuvem híbrida, com orquestração de microserviços, com Docker, com uma sopa de letrinhas que de fato tem facilitado muita coisa, mas tem gerado certa complexidade que a gente precisa ter uma compreensão um pouco maior. Então, a ideia dessa aula é dar um pouco de um panorama geral neste cenário, tá certo? Então, quando a gente fala de um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente em que aquele código, aquele pedaço de código, aquela aplicação, ela vai ficar contida e vai ser preparada para poder ser disponibilizada, né? Bom, então o ambiente de desenvolvimento, ele tipicamente pode ter várias camadas, né? Em inglês usa-se muito o termo, por exemplo, aí, four tiers, né? Ou seja, uma estrutura de 4 camadas. E aí, as camadas típicas para um ambiente de desenvolvimento podem ser desenvolvimento, testes, área de preparação e área de produção. Se a gente analisar o que é cada um, que eu vou descrever agora, a gente vai perceber que existe uma relação aí entre inovação e operação, né? Então, na área de desenvolvimento, você vai ter mais flexibilidade, é onde os desenvolvedores vão ter acesso direto. É um ambiente que mimetiza o ambiente de produção, mas ele pode ser um pouco diferente do ambiente de produção, mas em essência é onde você vai desenvolver a aplicação em si, certo? A infraestrutura, normalmente, ela é bem menor, é naturalmente muito menor do que a de produção, e, enfim, é preparado para isso, é preparado para você criar, digamos assim. Por isso que eu disse que é uma relação um pouco com inovação.
A próxima fase, nesse desenvolvimento, percebam que a aplicação ela vai percorrendo isso como um ciclo. Ela vai do desenvolvimento para o teste, do teste para a área de preparação e da preparação para a produção, né? Então, a próxima fase, depois de uma etapa de desenvolvimento, é a área de testes, né? Uma fase de testes, ou ainda a camada de testes, como a gente estava descrevendo. Na camada de testes, você tem um ambiente que ele é estruturalmente similar ao de produção, mas ele vai dispor também de ferramentas de teste de aplicação. A ideia é fazer a integração normalmente é um sistema de controle e versão, né? E aí você vai ter um cenário semelhante ao ambiente de produção em menor escala, mas e com ferramentas de teste, né? E que você vai integrar e testar essas partes de software, né? Ou esses elementos de software, para entender se eles estão funcionando bem, pelo menos até essa fase. Uma vez que eles passaram por essa etapa funcionando bem, então entende-se que o software está pronto para a fase de staging, ou área de preparação. E aí esse staging é uma coisa semelhante ao que você tem num palco. Imagina que você tem um palco que está tendo um show, tem aquela parte pronta, que está lá na frente para todo mundo ver, e você tem uma partezinha atrás, né, que é como se fosse o pré-palco. Então, quem está ali no pré-palco já está quase pronto para aparecer no show. É mais ou menos isso. Então, é um ambiente que é usado para aceitação de testes finais, prévio a ir para a produção. Ele é um ambiente mais realístico se comparado ao ambiente de produção, ou seja, ele é mais parecido ainda com o ambiente de produção, tem que ser em vários aspectos iguais, né? Igual. E o código ele vai ser testado, e conforme ele vai sendo validado no ambiente de staging, ele vai para o ambiente de produção. O que é um ambiente de produção? Como o nome diz, é o ambiente que é usado para a versão final do sistema ou do software. É o ambiente onde os usuários eles vão, de fato, acessar esse sistema e onde tem os dados reais, a carga de trabalho real, e ele vai lidar com o tráfego real, enfim. É nesse cenário que você tem, com tráfego, inclusive, sazonal. Então, é nesse cenário de produção, na camada de produção, onde você vai ter, por exemplo, a consideração de que, caso haja uma falha, você tem disponibilidade para os usuários, possivelmente, né? Enfim, então é mais ou menos esse o fluxo de desenvolvimento. E quando a gente fala dos modelos de implantação, eles têm evoluído bastante ao longo do tempo, certo? A gente vai falar aqui em forma, digamos assim, de timeline, desde o modelo tradicional, certo? Ou a gente vai chamar aqui de bare metal, quando a gente está falando de modelo de implantação, né? Ou seja, onde é que eu vou colocar meu software? Eu vou colocar meu software direto numa máquina, que está com um sistema operacional, e a aplicação vai ficar em cima desse sistema operacional, com acesso direto ao sistema e aos recursos de hardware. Então, a gente pode chamar essa implantação de bare metal, e vou chamar aqui de mais tradicional. E tem outras, vou chamar de evoluções desse processo, né? Que a gente tem uma aplicação mais virtualizada, voltada a máquinas virtuais. A gente vai falar também da aplicação baseada em containers, ou seja, a implantação que a gente utiliza em infraestrutura baseada em containers. E da sequência a gente vai falar da implantação serverless, ou sem servidor. Tá? Então, começando pela bare metal. Bare metal, você vai ter um hardware. Vamos trazer um exemplo aqui. Você tem um servidor físico, um computador, né? Lá na sua infraestrutura, que ele vai ter um sistema operacional, por exemplo, o Windows Server, por exemplo, o Linux, e esse sistema operacional, ele gerencia o armazenamento nesse servidor, memória, nesse caso, que é 64 GB de memória RAM, e você vai instalar a aplicação nesse sistema operacional. Se você instalar uma segunda aplicação desse sistema operacional, por exemplo, a aplicação B, junto aqui da aplicação A, ambas as aplicações vão estar no mesmo, elas não vão estar isoladas uma da outra, né? Então, ambas vão utilizar o mesmo sistema operacional, uma indisponibilidade em uma pode gerar indisponibilidade na outra, um acesso, uma falha de segurança em uma pode gerar um acesso privilegiado à outra. Então, elas estão compartilhando o mesmo sistema, né? Não é que esse cenário ele seja, quando eu falei em cenário evolutivo, não é que ele seja totalmente descartado hoje em dia, né? Depende muito do uso de cada aplicação. Mas para aplicações modernas, em geral, isso aqui seria um problema. Essas questões, digamos assim, esses pontos fracos que eu levantei seriam um problema. Né? Onde é que seria interessante? Por exemplo, cenário de HPC, ou seja, computação de alta performance, High Performance Computation. E aí, assim, você tem um cenário que você precisa de aplicações menos, às vezes, né? Mas, em geral, menos variáveis, digamos assim. Você tem menos alteração de implantação de aplicações, mas, ao mesmo tempo, você precisa de um desempenho, de acesso ao hardware mais privilegiado. Então, assim, existem cenários que esse bare metal, que o modelo bare metal é utilizado ainda, mas a gente vai ver que para muitos outros cenários atuais existem modelos melhores, certo? E aí, assim, hoje em dia, esse modelo bare metal é muitas vezes usado para hospedar a nuvem, se é que eu posso dizer isso. A gente vai entender melhor mais para frente, mas assim, você vai ter o seu servidor virtualizando os recursos de rede como serviço de nuvem, né? Mas, enfim, esse é o modelo mais tradicional.
O segundo modelo que eu citei, nesse processo evolutivo, é o modelo que utiliza máquinas virtuais. Então, eu vou ter aqui o mesmo computador do exemplo anterior, um servidor, né, que tem 64 GB de RAM, tem uma quantidade de armazenamento, que tem um sistema operacional instalado, mas eu vou instalar em cima desse sistema operacional um hypervisor, um programa que vai virtualizar o hardware, certo? E gerenciar máquinas virtuais, quantas eu quiser criar e, enfim, gerenciar. Então, esse hypervisor ele vai poder dividir os recursos do computador, né, por essas máquinas virtuais. E aí eu vou ter o quê? Para cada máquina virtual, um sistema operacional, além do meu sistema host. Então, tem um sistema operacional no meu servidor físico, que tem o programa Hypervisor instalado, por exemplo. E eu vou ter uma máquina virtual que tem também um sistema operacional, que pode ser diferente. Então, de repente, aqui eu tenho um Windows Server, né, com o Hypervisor, e aqui dentro eu tenho um Linux, né, ou outro Windows, um Windows 10, um Linux e um Windows 10. E aí, assim, a cada máquina virtual eu vou ter mais um sistema completo, e observem que isso é importante, né? Então, se eu tiver aqui 10 máquinas virtuais com Linux, com o mesmo Linux, eu vou ter 10 sistemas operacionais ocupando o espaço de 10 sistemas operacionais, mesmo sendo a mesma coisa, né? Ou praticamente a mesma coisa. Só que isso já atinge diversos aspectos interessantes. Por exemplo, percebam que agora há um isolamento. Então, a aplicação A está na máquina virtual 1, a aplicação B está na máquina virtual 2. Eu posso ter ambientes diferentes, enquanto antes tinha aqui a aplicação A e B, tinha que ter o mesmo sistema operacional. Aqui eu posso ter a aplicação A, que é voltada para Windows, a aplicação B voltada para Linux, a aplicação C voltada para outros, FreeBSD. Né? Eu posso dividir os recursos do computador de forma mais otimizada. Então, cada máquina virtual dessas precisa de 32 GB de RAM no máximo. Né? Então, eu estou aqui com um computador, um servidor que tem 64 GB de RAM, compartilhando para 3 máquinas de 32. Então é estranho que na primeira passada de olho a gente pensa o seguinte, que faz sentido, que o host ele já vai usar um pouco desses 64 GB de RAM e você vai ter menos de 64 para dividir para 3 máquinas. Só que a ideia é que a gente consegue otimizar o uso do hardware com virtualização. Então, enquanto essa máquina, a VM1, pode usar até 32 GB, mas ela está usando 10, de repente a outra está usando 2, a outra está usando 1, e eu vou conseguir criar N máquinas virtuais e, digamos assim, gerenciar a partir do hypervisor o meu uso de recursos de forma muito mais otimizada. Muito diferente, percebo que nesse caso aqui, para o cenário anterior, tradicional, o Bare Metal, se eu tivesse um servidor de 64 GB de RAM, ainda que eu tivesse um servidor de 32 GB de RAM, para cada aplicação dessas, eu precisaria de 3 servidores completos. Né? E se eu tivesse uma quarta aplicação que vai utilizar, considerando que todas elas pudessem utilizar menos de 32 GB. Se tivesse uma quarta aplicação aqui, precisaria de um quarto servidor. Né? Então, assim, vocês já percebem que isso aqui tem uma capacidade, uma flexibilidade muito maior. Eu consigo criar N máquinas virtuais e conforme eu limito os recursos para cada um, a partir do hypervisor, aí o hardware que eu tenho é o limite. Né? E aí a gente tem uma infraestrutura que a gente também pode considerar uma evolução para diversos tipos de implantação, que é a infraestrutura baseada em Docker ou em containers, né? Não são termos iguais, certo? Percebam que Docker é um tipo de container, né? Então, container esse cenário que eu vou apresentar aqui tem a ver com container e Docker é digamos assim, um sabor de container, certo? E assim, containers eles são desenhados para prover os mesmos benefícios da VM, como isolamento, né, das aplicações, mas tem digamos assim, algumas vantagens. Uma delas é o start mais rápido das aplicações. Por que isso acontece? Porque os containers, eles compartilham os recursos do kernel, certo? Lembra que eu expliquei aqui que cada VM tem um sistema operacional completo, mais aplicação? Vou até voltar aqui. Ó, cada VM tem um Windows Server inteiro, por exemplo, mais aplicação. Próxima VM, outro Windows Server inteiro, mais aplicação. Container é um pouco diferente. Você tem um só sistema operacional, certo? O kernel é compartilhado entre os containers e cada container vai ter um pacote, digamos assim, com aplicação, alguma biblioteca, basicamente com a diferença, né, do que precisa para essa aplicação rodar. Então, assim, containers, como eu falei, compartilham os recursos do sistema operacional e a máquina basicamente tem os containers, os binários específicos para containers e as bibliotecas. Então, você vai ter um cenário muito mais otimizado, ou seja, enquanto aqui eu consumia muitos recursos para ter uma aplicação separada, na virtualização, e eu tenho que ter a mesma quantidade de recursos para ter uma segunda aplicação, no container eu vou ter praticamente só a diferença, né? E eu vou poder ter muito mais containers que eles sobem muito mais rápido, podem ser destruídos muito mais rápido, né? E ocupam, naturalmente, muito menos recursos computacionais, certo?
E aí, ainda considerando a questão evolutiva, ou pelo menos expressão de evolução, a gente tem o modelo de implantação serverless, ou seja, sem servidor. O que é o modelo de implantação sem servidor? E aí percebam, pessoal, a expressão que a gente usa sem servidor, vocês vão entender quando eu mostrar a arquitetura. Mas, assim, logicamente, existe um servidor que tem processador, que tem memória, que vai efetuar essa computação. Né? Não tem como ser, de fato, sem processador, sem servidor. Né? E, bem, a computação serverless, ou sem servidor, ela tira vantagem de uma tendência das aplicações de funcionarem com o paradigma, a perspectiva de serviços, né? De serem orientadas a serviços. Então, essencialmente, a aplicação, ela vai... o código da sua aplicação, ele vai ser executado sob demanda. Então, quando você precisa daquela função, a função é executada, digamos assim, um ambiente é criado, ela é executada, a saída é gerada, e quando acabou a execução daquele código, o ambiente é destruído. Acabou. E você só paga pela execução do código. Então, naturalmente, é ainda mais otimizado que o container. E aí, bem, aqui tem uma explicação de 5 etapas de como é que funciona esse modelo de computação serverless. Primeiro, o desenvolvedor vai criar a aplicação. Depois, ele vai fazer o deploy dessa aplicação em um container. Né? Por que um container? Porque o container ele vai poder, dentro de um outro ambiente propício, né, para esse container, ele vai poder ser executado. Então, basicamente, esse container ele vai ser, tendo o ambiente apropriado, ele roda. Bom, passo 3. O container, então, é implantado em um provedor de serviços que fornece serviços de computação serverless. Por exemplo, a AWS, a Amazon, Google Cloud Platform, Azure, Oracle. Então, os provedores de serviços de nuvem, em geral, eles provêm o serviço de computação serverless. Né? Então, você vai pegar esse container, submeter a um serviço de computação serverless, e você vai indicar o que é que deve acontecer quando esse código ele é encerrado. Né? E aí, bem, quando necessário, a aplicação chama as funções. Então, está lá o seu código preparado na Amazon, né, no Lambda, que é o serviço de computação serverless da Amazon. E aí, quando a aplicação precisar rodar, aquela infraestrutura é provisionada, ou seja, aquela imagem de container, aquele ambiente para rodar aquele código é provisionado, o código é executado, funções são executadas, enfim, entradas, saídas, tudo lá que for necessário. Sua aplicação rodou, aquele ambiente é destruído. Logo, você só vai pagar pelo tempo de execução daquele código em si. Né? Você não vai... Perceba que, inclusive, no ambiente de container, você vai pagar, entre aspas, ou vai lhe custar recursos computacionais para manter um container. No cenário anterior de máquina virtual, você vai ter o custo de toda a máquina virtual com o sistema operacional da máquina virtual e da aplicação o tempo todo, mesmo quando você não está executando a aplicação, né? Mesmo quando ela não está sendo utilizada. E aí, no cenário anterior, você tem o custo do sistema operacional, da aplicação o tempo todo, mesmo quando ela não está sendo usada, e da máquina inteira em si não está sendo utilizada para outra coisa. Né? Você não consegue ter aquele compartilhamento. Então, por isso que eu chamei de processo evolutivo para diversos tipos de desenvolvimento. E como é que funciona esse modelo de computação serverless? Você tem um código da aplicação. Né? Esse código da aplicação é colocado em um servidor, um provedor de serviços de computação serverless. E aí, assim, quando é necessário, a função sobe aquela infraestrutura, roda esse seu código, acessa serviços, armazena saídas, armazena dados, faz o que for necessário e destrói esse ambiente, né? Esse ambiente que foi utilizado para rodar o seu código. E você só vai pagar por esse tempo e execução do código em si. O antes e o depois, a aplicação... Assim, você ainda vai estar utilizando um recurso computacional que é armazenamento, né? Então, seu código vai estar armazenado em algum lugar, mas não tem computação, enfim, está só guardado. E aí, quando você precisa rodar esse serviço, aí ele sobe, digamos assim, os outros recursos de computação para executar aquele código, inclusive chamadas de função, seja lá o que for necessário, rodou seu código, destrói o ambiente, acabou a tarifação, ou pelo menos o custo de computação. Bom, então citando um pouco dos modelos, o primeiro modelo que a gente pode falar, que remete um pouco àquela tem um pouco aquele cenário um pouco mais tradicional, é o modelo on-premises, ou seja, aquele modelo em que a minha infraestrutura, de repente até meu data center, ainda que ele utilize virtualização, Docker, qualquer coisa nesse sentido, containerização e etc., ainda assim, minha organização ela é responsável, ela detém toda a infraestrutura subjacente, né? Então, o acesso físico ao data center, o data center faz parte de um prédio da organização, né? Os servidores, hacks, todos aqueles elementos fazem parte da organização. Então, ela é on-premises, né? E aí, o que é que acontece? Esse é o modelo mais tradicional, mais utilizado, mas em que a organização ela pode, inclusive, hospedar uma nuvem ali dentro, mas é o modelo em que a organização ela detém
digamos assim, o ônus e o bônus de estar com aquela infraestrutura toda sob seus portões, digamos assim. Esses data centers, eles são dedicados, né? Então, os servidores, você pode, neles, no modelo on-premises, ter servidores dedicados, ter servidores virtualizados com máquinas virtuais, enfim, todos os cenários, mas você é responsável. E aí você, naturalmente, vai ter uma equipe própria de operação para cuidar desse data center, né? Dos diversos aspectos de segurança, de disponibilidade, de, enfim, rede e tudo mais. Cuidar dos hacks, dos cabos, da energia, do ar-condicionado, controle de incêndio, tudo isso. Tá? E aí, assim, muita complexidade dos problemas relacionados ao modelo on-premises, ele acaba sendo solucionado com um paradigma que vem em franca ascensão, que é o de nuvem. Tá? E aí, quando a gente está falando de nuvem, tem alguns modelos de implantação de nuvem, que a gente pode citar. Por exemplo, a nuvem privada, a Private Cloud. Então, esse modelo diz respeito basicamente a uma nuvem em que ela é, digamos assim, ela está sob gerência de uma só organização. O que diferencia do modelo on-premises é que você vai ter um paradigma de nuvem de verdade, em que você tem os serviços self-service, a computação ela é escalável, elástica, etc. Porém, digamos assim, ela é limitada à própria organização em termos de quem pode utilizar esses serviços, certo? De nuvem. Então, assim, por exemplo, você tem o Instituto ABC, esse instituto, ele até cria diversos serviços de nuvem nos seus data centers, e, enfim, tem aspectos de provisionamento, acesso via internet, acesso sob demanda, tudo que você precisar, capacidade de escalar os serviços, tudo isso. Porém, só quem pode utilizar os serviços da Private Cloud são os funcionários ou os usuários da rede da instituição ABC. Né? Então, assim, muitas vezes isso é uma saída, é utilizado em organizações grandes por razões de compliance, né? Em que a organização ela precisa deter digamos assim, onde os dados estarão armazenados por questões de normativo, ou por questões legais, ou marcos legais, né? Ou requisitos legais, melhor colocando. A principal vantagem é do modelo de nuvem privada, esse é o controle completo dessa questão dos dados, né? De onde eles vão estar armazenados. Porém, você precisa de um time de operação, você tem toda aquela questão de custos envolvida, né? E dificulta a questão de você compartilhar esses custos, né? Aí você tem um outro modelo, que é o modelo de nuvem pública. O que é que diferencia o modelo de nuvem pública? Essa infraestrutura subjacente ela vai continuar existindo, ela é necessária. Então, se falou de nuvem, a gente está falando de data centers, a gente está falando de todos aqueles subsistemas que eu citei anteriormente, né? E muitos outros que eu não citei. Porém, em uma nuvem pública, o usuário é diferente. Qualquer pessoa, qualquer organização que ela quiser utilizar aquele serviço de nuvem, ela pode utilizar, né? Pagando, ou enfim, da forma que for o modelo de negócio desse provedor de nuvem pública, porém, qualquer pessoa pode utilizar. Lembra que no cenário de nuvem privada, apenas as pessoas relacionadas àquela organização poderiam usar. Exemplo de nuvem pública. AWS, Google, Microsoft, por aí vai. Eles têm todo o conjunto de data centers, mas qualquer usuário, qualquer pessoa que se torne cliente vai lá, pode provisionar um serviço, paga por esse serviço, nesses casos, né? Pode não pagar também. De repente, um desses provedores decide fornecer serviços gratuitos para aquele perfil por um tempo. O ponto-chave aqui é que é aberto, né? Uma das vantagens principais é porque você tem um modelo mais escalável, em que aqueles custos subjacentes eles estão sendo diluídos, né, pelos usuários, e uma desvantagem é a questão do barulho de vizinho, né, porque os seus recursos computacionais eles estão compartilhando hardware, recursos computacionais de outras organizações, de outras pessoas, né. E a gente tem um outro modelo de computação, um outro modelo de nuvem, digamos assim, que é o modelo de nuvem híbrido, em que ele é caracterizado basicamente por uma aplicação, ela poder, digamos assim, transitar entre uma nuvem pública e uma nuvem privada, certo? Então, o que diferencia o modelo híbrido é isso, essa aplicação ela ter acesso a utilizar serviços ou recursos de nuvem pública e privada. Por exemplo, vamos supor que você tem uma organização, para você, para sua organização, a nuvem privada ela é mais barata, em geral, ou pelo menos já está paga, enfim, tem diversos pontos com relação a isso. Mas pode ser que, conforme a demanda for crescendo para determinada aplicação ao longo do tempo, você não tenha recursos para manter a disponibilidade daquela aplicação. E uma vez que ela alcançar determinado limite, aquela aplicação ela transite para usar recursos da nuvem pública, não é? Então, assim, eu estou falando de recursos computacionais, mas serviços, recursos de segurança, qualquer desses itens que for utilizado por ambas as aplicações, aliás, por ambas as nuvens, né, ou fornecido por ambas as nuvens para uma mesma aplicação, caracteriza uma aplicação que está no hybrid cloud ou na nuvem híbrida, não é?
Não falei um item interessante. Nesse contexto de nuvem híbrida, muito se fala hoje na orquestração de containers, né? Então, você tem orquestradores de containers que são muito populares porque eles conseguem fazer o desenvolvimento, a implantação da aplicação já no cenário que é fácil você fazer a migração, a aplicação migrar entre esses perfis de nuvem pública e privada, ou seja, a aplicação preparada, digamos assim, para a nuvem híbrida. E, por fim, a gente tem um modelo de nuvem que é a nuvem de borda, né? A computação de borda, ou a edge cloud, como eu queria chamar. A computação de borda ela surge em um cenário principalmente de grande crescimento do conceito de internet das coisas, né? Do uso das aplicações na área da internet das coisas. Então, assim, a área da internet das coisas tem a ver com computação em elementos cotidianos, né? Computação, recursos de computação na geladeira, na roupa, enfim, no carro, na estrada, na lâmpada, tudo isso. Então, você tem coisas que passam a ter computação, e essas coisas, em geral, elas não têm, elas são restritas em capacidade de computação. Então, você não tem como ter uma comunicação muito robusta, um consumo de energia muito robusto, você não tem como ter enfim, muita capacidade computacional mesmo em todas essas coisas. E o que acontece? Muitas vezes essas coisas, ou naturalmente essas coisas, utilizam a computação delas na nuvem, certo? Então, o armazenamento é na nuvem, a consulta dos dados, os dados ficam armazenados tanto saindo da coisa, dos sensores das coisas, né? Como os dados que ela precisa consumir estão lá na nuvem. E o que é que começa a acontecer? Você tem muitas coisas que precisam, todo o tempo, estar consumindo dados que estão numa nuvem distante, digamos assim. Então, nesse cenário, surge a computação de borda, em que você tem elementos de nuvem, digamos assim, nuvens menores intermediárias, que funcionam utilizando a nuvem central como hub, certo? Então, você tem, por exemplo, a nuvem da Amazon, a nuvem pública, a AWS, no caso, ou do Google, enfim, qualquer uma. E aí você pode ter computadores menores, um Raspberry, né, um appliance na sua casa, que faz parte da computação, parte do armazenamento, enfim, faz o papel de nuvem de borda, para os seus dispositivos inteligentes de casa, né? Seus dispositivos IoT. Mesmo cenário na indústria e por aí vai. Então, essencialmente é isso. Quando a gente está falando de computação de borda, são essas nuvens mais próximas dos dispositivos, certo?